Por favor, vamos meditar sobre a vitória de hoje, que é vencendo o desprezo. Abra a tua Bíblia aí no capítulo 15 de Mateus. Vamos ver essa passagem peculiar da palavra de Deus, irmãos. Jesus ali, a maneira diferente que Jesus tratou uma pessoa, e a única vez que Jesus fez isso, usando os termos e as expressões que ele usou aqui. Um aparente desprezo de Jesus, mas que tem muita coisa para ser aprendido aqui. Mateus capítulo 15, eu separei o versículo de número 23 do capítulo 15, mas eu quero ler o parágrafo inteiro aqui, por favor. Chama a atenção de vocês para a partir do versículo de número 21 de Mateus 15, tá bom? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Amém, irmãos? Irmãos, como não olhar para esse texto e ser estimulado a vencer talvez alguns momentos que você possa ter sofrido de um determinado desprezo, e talvez até sentiu que era um desprezo divino, né? Como se Deus não tivesse se importando com você. Olhe para esse texto, tem uma peculiaridade aqui, de que Jesus foi para a região dessa mulher. Se você olhar os versículos, o capítulo anterior aí, Jesus está tendo algum problema ali em Israel, o povo reagindo, ele até cita uma profecia de Isaías, no versículo 8, 9 e 10, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E me parece, na minha compreensão, tá, irmãos, olhando para esse texto mais uma vez, me parece que Jesus vai lá para Tiro, Sidom, a terra que não era ali, ele foi para uma terra estrangeira, exatamente para mostrar, está vendo, vocês que deveriam estar me recebendo, estou fazendo tudo, estou cumprindo as profecias, estou curando, estou fazendo milagres, e vocês ficam aí meio que esnobando. Olha só o que é uma pessoa que precisa de mim e o preço que essa pessoa paga para ter de mim o que ela está buscando. Esta foi a última impressão que eu olhei para esse texto. Tantas outras impressões, já até compartilhei aqui com os irmãos. Mas Jesus, de propósito mesmo, na sua didática divina, ele apresenta mais uma vez o que lhe é muito peculiar, a maneira diferente que Jesus trata muitas pessoas. Não há um padrão na abordagem de Jesus. Jesus, ele, como se ele fizesse sempre assim. Não, Jesus tem um tratamento especial, um tratamento único com cada pessoa, e é assim que ele faz contigo, não é? Nós tentamos meio que padronizar as ações de Jesus, mas eu quero que você saiba disso. Com você, Jesus tem um tratamento todo especial mesmo. E sempre, na minha compreensão, no propósito de fazer o que você está precisando, não o que você está querendo no primeiro momento. Então Jesus faz isso, né? Ele não padroniza as suas abordagens, no seu objetivo de alcançar assim o que Lucas disse no capítulo 4, versículo 18. Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo: evangelizar os pobres. Lucas 4, 18 diz isso: evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, dar a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
O Senhor fazia de tudo para estar chegando nesse ponto aqui. E veja como ele então trata essa mulher. Olha aqui, irmãos. Primeiro, ele está na terra dela, tá? Não é uma mulher que saiu lá de Tiro e Sidom, foi lá para Jerusalém, ou para Nazaré, ou para Galiléia, ou para alguma cidade da Galiléia, Cafarnaum, ou Betsaida, ou Corazim, para ver Jesus como algumas pessoas fizeram. Não, de propósito mesmo, Jesus meio que se retira da região onde ele andava e vai lá para esse lugar estrangeiro. Essa mulher, ela tinha uma concepção do problema que ela vivia, irmãos. O misterioso problema do endemoniamento. A filha dela era possuída por um demônio e ela tem consciência disso, ela tem o diagnóstico disso, e ela fala uma coisa que é muito de mãe mesmo assim, né? Ela fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sofrendo muito com o problema da minha filha. Eu estou sofrendo muito com o problema do meu filho. Coisa de mãe mesmo. Nós, os pais, muitas vezes sofremos, mas nunca igual o tanto que a mãe sofre. Tanto é que isso muitas vezes causa algumas problema de incompreensão, né? Porque a mãe é mãe. Mãe é um negócio diferenciado assim. As mães são mais sensíveis. Quase sempre elas sabem o que está acontecendo. Quase sempre, então para resolver o problema, essa mulher aqui faz o que estiver no alcance dela. Ela está pronta para fazer o que era preciso, enfrentando o desprezo daqueles que não deveriam desprezá-la. Irmãos, imagine Jesus andando com seus discípulos, falando que ele era o Messias, que ele veio, morreu pelo mundo, e todas as vezes, impressionante os discípulos de Jesus, todas as vezes que era para eles estarem deixando bem claro que eles estavam entendendo a mensagem de Jesus, eles criavam barreiras. Impressionante. As crianças chegaram para chegar com Jesus, os discípulos, não. Né? Uma mulher lá, outra mulher veio, começou a chamar a atenção de Jesus, os discípulos, não. Impressionante. E aqui, mais uma vez, né, os discípulos eles falaram: espera aí só um instantinho, que Jesus vai te atender. Não, eles se irritam com a insistência da mulher. Então, eles são os causadores. E eles fazem essa proposta esdrúxula para Jesus, e até parece num primeiro momento que Jesus até está concordando com eles. Aí, por favor, olhe para o versículo que eu separei, para o banner aí que a gente publicou. Mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma enquanto ela gritava, porque ela dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, esse é um problema meu, problema que está me afligindo muito, a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, está difícil demais. Aí Jesus respondeu, o silêncio divino, né? Impressionante como o silêncio de Deus muitas vezes ele está ligado diretamente a um momento em que eu estou precisando aprender ali, com o silêncio de Deus. Mas Jesus não respondeu palavra nenhuma. Aí então os seus discípulos, vai vendo, irmãos, você tem que tomar muito cuidado, tá? Com essa sua declaração de que você é crente em Cristo Jesus, e veja as oportunidades que Deus te dá para você demonstrar quem é você. Não dá essas pisadas na bola. Irmãos, pode olhar, por favor. Vai ler a Bíblia e ver todas as oportunidades que os discípulos tiveram, eles sempre ficaram do lado errado. Eu não encontro, não passa uma na minha cabeça assim, os discípulos facilitando, não. Eles estão sempre ali, meio que do lado errado do ministério de Jesus. E aqui mais uma vez, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Gente do céu, é interessante isso, né? Como que a insensibilidade dos discípulos nos faz lembrar do perigo de desconsiderarmos as pessoas, que parece que está irritando com o seu problema, né? A pessoa está inflacionando tanto o problema dela que chega a ser irritado, é muito, nossa, para que tanto escândalo assim? Ou então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos tomados por uma insensibilidade e não olhar, não valorizar, não considerar a dor do outro, não é?
ou até mesmo um preconceito, porque a mulher era sírio-fenícia, ele era judeu, não podia um conversar com o outro, sei lá. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos vítimas dessas atitudes dos discípulos. Deus já tem um diagnóstico, já tem um conceito no meu coração, e eu começo a determinar se Deus vai abençoar ou não, se a pessoa merece ou não. É impressionante isso. Não facilite, se transforme num canal de bênção para as pessoas. Não vem com a sua religiosidade, com o seu achismo, levantando, principalmente se os argumentos que você vai usar é para consolar a pessoa de como Deus não vai abençoá-la, ou não pode fazer nada por ela, ou então porque ela não merece. Cala a tua boca então, não fala nada, deixa com Deus, porque os discípulos fizeram isso, né? E parece, irmãos, que há um aparente desprezo de Jesus também. Essa mulher teve que vencer o desprezo dos discípulos de Jesus, e ela vai ter que vencer também o aparente desprezo do próprio Cristo. Olhe para o versículo de número 24, Jesus começa a exagerar aqui. Os discípulos falaram, está vendo? Parece que eu imagino os discípulos assim, está vendo? Ainda bem, essa mulher chata aí, poderia ter ido dormir sem ouvir essa. Olha o que a mulher ouviu, versículo de número 24, ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus tem uma prioridade aqui, irmãos, ele deixa bem claro isso, falou assim, se aquela mulher fosse uma mulher assim, que não estivesse vencendo o desprezo, ela falou, então o que você está fazendo aqui, Tiro e Sidom? Vai lá pregar para lá, o que você está fazendo aqui? Não, Jesus deixa bem claro que ele tem uma prioridade, que é atender de maneira, é assim que eu creio, de maneira prioritária mesmo, o seu povo. A igreja é uma prioridade para Jesus, mas Jesus, prioridade não é igual exclusividade, irmãos, ele não é exclusivo, não, só vou, não, ele tem uma prioridade, está pronto para te abençoar primeiro, sempre, porém, ele deixa bem claro a si mesmo, a minha prioridade é arrebanhar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia uma preocupação do livro de Mateus de deixar bem claro que Jesus era o Messias, o enviado, o esperado. Então você pode ver que várias vezes no livro de Mateus você ouve a expressão assim, para que se cumprissem as profecias. Jesus vai deixando bem claro na percepção de Mateus quanto a isso. E como que Jesus veio para isso, né? O desprezo era aparente apenas. É bom que você saiba disso, porque Jesus estava em um momento, na minha percepção, irmãos, em um momento de estar aproveitando o pouco tempo que ele tinha para ensinar, fazendo com aquela mulher o que era preciso ser feito para ela, e o que era preciso ser feito para as pessoas que estavam vendo aquele drama. Os seus discípulos precisavam ver aquilo, aquela mulher precisava passar por aquilo. Ele não fez isso com todo mundo, ele estava fazendo exclusivamente com aquela mulher, e as especulações por quê são várias, mas eu queria que vocês soubessem que Jesus não desperdiçava o seu tempo, ele estava sempre pronto. Então quando você estiver lendo o Evangelho, começa, o que Jesus está querendo me ensinar aqui? O que Jesus está querendo deixar claro para mim aqui? Então Jesus estava ali em um momento de intenso, para ensinar, fazendo com aquela mulher exatamente isso. Aí diante de tantas barreiras que aquela mulher está enfrentando, o desprezo e toda e qualquer barreira que nós precisamos enfrentar, irmãos, é preciso tomar atitudes extravagantes, ou deixar bem claro o que você quer mesmo. É impressionante que Jesus trata essa mulher desse jeito. E olha a reação dela, olhe comigo a partir do versículo de número 24, ele falou, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, mesmo Jesus dizendo isso, eu não tenho nada a ver com Tiro e Sidom, eu não tenho nada a ver com você que é sírio-fenícia, eu não tenho nada, mas a mulher deixa bem claro, adorou de joelho e disse, Senhor, não me importa, eu quero que o Senhor me ajude, eu estou precisando. Ajude-me, Senhor. E vocês percebem como ela chama para si, todo o tempo, tenha misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor. E quem estava com problema? A filha dela, mas coisa de mãe, né? Coisa de mãe, coisa de quem estava vivendo aquele problema. A mulher então, versículo 25 é muito rico para mim, a Bíblia diz que ela o adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me.
Aí Jesus continua, irmãos, eu amo Jesus, porque ele está tratando essa mulher misteriosamente. Existem alguns estudos que ele está tratando ali o orgulho grego e não sei o que, um monte de coisa, mas eu só quero dizer que Jesus está fazendo o que aquela mulher precisava, o que os seus discípulos precisavam de viver aquele drama, e o que eu e você precisamos quando passamos por esse texto. É maravilhoso demais. A ideia que eu tenho aqui é assim, ó, o que você está querendo? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que você está querendo? Que preço você está pronto para pagar por aquilo que você está querendo? Até onde você está disposto a ir? Que barreiras você está disposto a passar diante daquilo que você está querendo muito? Aquela mulher queria muito que a sua filha fosse curada, fosse liberta. E ela, meus queridos, não desanima, ela continua ali. Mas Jesus, lembra, olha como a coisa vai piorar, o desprezo vai ficar pior. Primeiro o desprezo dos discípulos e agora o aparente desprezo de Jesus. Olhe para o versículo de número 26, ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Gente do céu, aí Jesus apelou demais, na nossa percepção, na minha percepção. Ele chega a deixar bem claro para aquela mulher que um nível de humilhação, assim, ó, o povo de Israel e os discípulos, acho que vibrando, toma, você podia ter ido para casa se eu ouvir isso, porque ficou gritando aí, tá vendo? Agora está sendo chamado de cadela, de cachorro, de tudo. Mas é impressionante como há um ensino de Deus aqui. Aquela mulher, irmãos, responde de uma maneira assim: beleza, Senhor, beleza. Aquela mulher, irmãos, estava vivenciando outros princípios bíblicos, por exemplo, a bênção da humilhação. Jesus nos ensina no livro de Mateus, no capítulo de número 23, versículo 12, a bênção da humilhação. Ele diz assim, ó: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu imagino que os discípulos depois, quando ouviram esses ensinamentos de Jesus, eles falaram: puxa, aquela mulher foi realmente exaltada. A Bíblia vai dizer também, nos estimular em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, para humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, no tempo oportuno, ele vos exalte. Então existe uma bênção na humilhação. Tome muito cuidado, tá? Quando você está cheio de mimimi aí, você pega parte para vingança, parte para retaliação. Quando você está sendo humilhada, você acaba de perder a bênção, porque é a bênção na humilhação. Deixa o humilhador para lá, mas fala: Senhor, segura a tua onda aí, não retalhe, não vingue, não pague o mal com o mal, não humilhe quem está te humilhando, não tente pagar com a mesma moeda, porque há uma bênção quando você está diante de uma situação de humilhação. Aí nós vemos, irmãos, o Senhor, pelo menos deixando bem claro assim, aquela mulher, na minha opinião, ela estava clamando a Jesus em um nível até de choro mesmo. Então ela responde, disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, que mulher tremenda, gente, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher está chorando diante do silêncio de Deus primeiro. Aquela mulher está chorando diante do desprezo dos discípulos de Jesus e até do próprio Jesus. Aquela mulher está num momento de desespero, mas é muito bom lembrar que Jesus nos desafia no capítulo 18 de Lucas, no versículo de número 1, a não esmorecermos na nossa vida de oração. Ela continua clamando ali, ó. E o estímulo é: não pare de clamar, não pare de buscar, apesar de parecer que Deus não está te respondendo. Não pare de clamar, não pare de buscar ao Senhor, porque você está cercado de pessoas que querem fazer você desistir. As pessoas para com isso, para de ficar fazendo essas coisas. Está vendo que Deus não vai fazer isso para você? Não pare, não desista, porque nós vivemos em volta de uma pessoa que está cheia, ó, sei lá, hein? Cheia de muita fé para isso. E se você cair na mão de alguns religiosos, ele vai te dar uma receitinha de você orar mais, de você dar dinheiro, de você, já aí é um perigo, tá, irmãos?
Os discípulos de Jesus foram as primeiras barreiras, né? Falaram, manda essa mulher embora, tal. Não pare, irmãos, não pare. Você precisa lembrar disso. O que Jesus está dizendo ali, ó, eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é o povo de Israel, mas não a minha exclusividade. Jesus, para a atitude daquela mulher, a mulher vencendo o desprezo ali, Jesus deixa bem claro assim, ó, tem algo diferente aqui. Tem algo diferente aqui. E uma das coisas que eu olho aqui, irmãos, é o poder da migalha divina. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher está pronta para receber qualquer migalha que Jesus a jogasse para ela. Qualquer pedacinho de bênção. Mas há um poder tão grande nas migalhas divinas que ela é capaz, o pouco de Deus é capaz de transformar. As migalhas de Deus aqui, pelo menos para mim foi isso que eu vi, transformaram uma cachorra, uma cadela em uma ovelha. Amém? Podíamos aplaudir ao Senhor por isso? O poder da migalha de Deus, transformar cachorros em ovelhas, transformar o que não presta no que presta. Você tem uma noção disso? Foi o que aconteceu. Aquela mulher falou, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ali, Jesus pega e para, e honra, cumpre os princípios que Ele vai ensinar ainda nesse livro, e que Ele vai deixar bem claro para nós. Aí Jesus diz, essa mulher vence o desprezo, irmãos. Essa mulher deixa bem claro o que ela quer. Essa mulher não acha que o problema do filho é um problema da filha, é um problema dela. Essa mulher deixa bem claro que coração que ela tinha. E meio que em uma ilustração para todos aqueles que seguiam Jesus, está falando, está vendo onde eu fui encontrar alguém que não me ama apenas com os lábios, mas também com o seu coração? E olha os testes que ela passou, olha o desprezo que ela passou. E aí a gente vê esse grande milagre das migalhas divinas, transformando cachorros em ovelhas. Aí o que Jesus diz, irmãos, para concluir, irmão Sérgio? Jesus diz assim, mulher, grande é a sua fé. Agora veja só, irmãos, não começou diferente isso? Isso aqui que Jesus diz para a mulher é um desafio para você. Isso não acontece com todo mundo não, mas arrisca para ver se acontece com você. Seja conforme você está pedindo. De vez em quando isso acontece. Eu sempre digo aqui na igreja que Deus ouve todas as nossas orações, Deus atende todas as nossas orações. Só que Ele atende na proposta divina, te dando sempre o que você precisa, nem sempre o que você está pedindo. Mas algumas vezes Deus é literal, Ele dá exatamente o que você está pedindo, porque o que você está pedindo faz parte da justiça divina sobre a sua vida. E Jesus então diz no versículo de número 28, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Sabe o que eu faço com Deus? Eu sou muito específico com Deus. Eu entro em detalhes com Deus sobre o que eu estou desejando, o que eu quero. Eu me submeto a Ele, porque Jesus mandou que submetêssemos, seja feito conforme a tua vontade. Mas, como é bom quando Deus nos responde exatamente como a gente pediu. Exatamente. Então, quando Jesus diz isso, seja conforme você deseja, a Bíblia diz o que aquela mulher desejava, ela conseguiu. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus, irmãos.